Eu não sei nem o que falar diante do que eu acabei de assistir. Mesmo assistindo, mesmo ouvindo, você não vai acreditar nos seus olhos e nos seus ouvidos. E aí você vai se deparar agora onde o presidente da República admite, em alto e bom som, que ele roubou, e pior que isso, roubou com orgulho e não se escondeu e nem fugiu depois de ter roubado. O Brasil virou uma várzea. Isso aqui é uma loucura. É que nós temos um presidente que acabou de admitir que roubou e foi retirado da cadeia e colocado da presidência. Até quando a gente vai aguentar esses absurdos que acontecem aqui? Cara, é brincadeira um cara admitir que rouba. O presidente, imagina se fosse o Bolsonaro falando uma coisa dessa. Até ontem, a fala mais estarrecedora já proferida por um ministro da Supremo Tribunal Federal pertencia ao Barroso. O defensor da democracia, Alexandre de Moraes, disse a seguinte frase: Povo abençoado do Brasil, eu vou fazer uma denúncia gravíssima contra o presidente da Câmara, Hugo Mota. Por favor, espalhem esse vídeo o maior número possível de vezes. Mas antes, preste atenção. Mais um vídeo bombástico envolvendo as maiores figuras da política nacional brasileira. Pois grande tem sido o confronto entre os deputados e senadores da direita contra esse sistema corrupto instalado há anos na nação. Sistema esse que envolve a velha mídia, o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. E com isso, a política do país vive uma crise sem precedentes, gerando revolta e tristeza na população. Pois como as sagradas escrituras diz, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Porém, nós sabemos que esta guerra não é só física, mas também espiritual. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito relevante, portanto já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um vídeo importantíssimo envolvendo a política do território nacional brasileiro. Confira. Eu não sei nem o que falar diante do que eu acabei de assistir. Mesmo assistindo, mesmo ouvindo, você não vai acreditar nos seus olhos e nos seus ouvidos. Lula estava participando de um evento hoje com sindicalistas no Palácio do Planalto. E ele começa a fazer um discurso, mais uma vez, sem teleprompter, o que é um grande erro. Sidônio já falou que ele tem que falar só com teleprompter lendo o discurso, mas não. Ele decidiu improvisar e falar o que ele pensa. E aí você vai se deparar agora onde o presidente da República admite, em alto e bom som, que ele roubou, e pior que isso, roubou com orgulho e não se escondeu e nem fugiu depois de ter roubado. Ao contrário de muitos políticos que roubam e se escondem, ele não se escondeu. Então parece exagero, mas você vai ouvir, vou colocar o vídeo para você agora. Lula admitindo que roubou e não se escondeu. O Brasil virou uma várzea. Isso aqui é uma loucura. Assiste. Muita gente achou que era difícil. Aliás, muita gente achava que eu jamais ia votar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Quando ele faz qualquer bobagem, que sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Quando ele faz qualquer bobagem, que sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores. Como você pode ver, não houve nenhum exagero, nem sensacionalismo. São as falas do presidente da República, aquele que tinha sido condenado por corrupção, e os seus colegas do STF retiraram ele da cadeia e colocaram ele na presidência, deu um discurso agora falando que ele roubou. E com orgulho, você vê que ele tem um orgulho de falar isso, né? E orgulho de falar que não se escondeu, que não fugiu, que enfrentou, que foi pra cima.
Ele é um ladrão corajoso, isso a gente tem que admitir. Talvez o mais corajoso que já andou pelo Brasil. Mas olha o cúmulo dessa situação, gente. Vai dar em nada. O problema é que o petismo é uma doença tão séria que mesmo com o indivíduo admitindo que roubou, quem apoia ele não vai deixar de apoiar. Quem votou nele, na maioria, não vai se arrepender. Porque para você apoiar um ser como esse, para você votar num ser como esse, você pode ter certeza que a honestidade não está entre as suas prioridades. Muito pelo contrário. A gente chegou no fundo do poço mesmo. E aí a gente vê o Lewandowski e esse governo entrando com uma PEC da segurança pública, como se eles tivessem vontade de prender corruptos e criminosos. Na verdade, o problema não é a polícia que não está prendendo. O problema no Brasil é a justiça que não condena e não prende os ladrões e os corruptos. A prova disso é que nós temos um presidente que acabou de admitir que roubou e foi retirado da cadeia e colocado da presidência. Até quando a gente vai aguentar esses absurdos que acontecem aqui? E aí nós temos um ladrão confesso, querendo tomar conta de toda a segurança pública do Brasil. Para entregar na mão de quem? Do PCC, do Comando Vermelho? Porque na verdade é isso. Centralizar a segurança pública do Brasil na mão desse governo é a mesma coisa de entregar a segurança pública na mão do PCC, do Comando Vermelho. O problema do Brasil não é que a polícia não prende, não é que a segurança pública é ruim, a justiça é péssima. Você vê aí direto, o último caso, foi preso 35 vezes e estava na rua e matou alguém. Lula foi preso e foi solto, agora está na presidência. Agora, quem que a justiça quer prender? Justamente quem fala, quem verbaliza a sua indignação diante do que está acontecendo. Quem fala a verdade ou quem fala algo que o Alexandre de Moraes não gosta. Aí sim é 17, 14 anos de cadeia para você. Quem mandou você falar o que não deve? Se estivesse roubando, traficando ou sendo corrupto, nada disso estaria acontecendo. Mas para concluir, eu tô assim, cara, é brincadeira um cara admitir que rouba. O presidente imagina se fosse o Bolsonaro falando uma coisa dessa. Esse é o Brasil que a gente vive. Até ontem, a fala mais estarrecedora já proferida por um ministro da Supremo Tribunal Federal pertencia ao Barroso, quando ele disse o absurdo de que a Venezuela é uma ditadura de direita, uma ditadura conservadora. Foi tão ridículo, foi tão estarrecedor que alguns dias depois ele teve que se retratar e inventar uma desculpa qualquer. Bom, essa fala perdeu a posição de maior besteira proferida por um ministro da Suprema Corte Brasileira hoje, quando o nosso excelentíssimo, magnânimo defensor da democracia, Alexandre de Moraes, disse a seguinte frase: se Goebbels fosse vivo e tivesse acesso ao X, os nazistas teriam conquistado o mundo, diz Moraes a New Yorker. New Yorker, uma revista americana, militante de esquerda. Bom, o Alexandre de Moraes teve a audácia de dizer que se na época dos nazistas existisse o X, o nazismo teria vencido e o mundo teria sido dominado pelo nazismo. Vamos lá. Primeiro eu quero que você entenda quem que é essa pessoa, Goebbels. Goebbels era um dos braços direitos do Alexandre de Moraes, de Hitler, responsável pela propaganda nazista. Uma das suas mais icônicas frases é a seguinte: dê-me o controle da mídia e farei de qualquer país um rebanho de porcos. Dê-me o controle da mídia e farei de qualquer país um rebanho de porcos. As plataformas de redes sociais são justamente o obstáculo de se ter o controle da mídia. As plataformas das redes sociais dão voz a todas as pessoas, então é a democratização da voz e da informação. Ou seja, é exatamente o oposto do que Goebbels defendia. Se o X existisse na época do nazismo, o nazismo nem sequer teria chegado a se tornar um problema mundial. Teria sido abafado, destruído logo no início, enquanto ainda estava naquele momento incipiente, porque a maioria das pessoas se posicionariam contra ele. Como naquela época não existia rede social e a mídia era controlada pelos nazistas, os nazistas determinavam o que era e o que não era verdade, e conseguiram convencer milhões de pessoas que exterminar judeus era bom. Bom, então Alexandre de Moraes, com essa fala, ele assume o primeiro lugar de pronunciamento mais absurdo. E durante a entrevista, e aqui vem uma parte que preocupa,
Durante a entrevista dele, ele demonstrou seu viés autoritário, egocêntrico, tá? Megalomaníaco, nesta fala. Plano de ataque contra ele. Abro aspas, Alexandre de Moraes diz: eu brinco com a minha equipe de segurança que eu não poderia morrer. O herói do filme precisa continuar. Eu brinco com a minha equipe de segurança que eu não poderia morrer. O herói do filme precisa continuar. Na cabeça do Alexandre de Moraes, ele é o protagonista do filme mundial. Tudo gira em torno dele. Então, por isso, ele não poderia defaltar nesse enredo, senão o enredo seria destruído. O trama, o filme deixaria de existir. Nós estamos agora, a cada dia que passa, testemunhando um escalar autoritário dessas pessoas que acham que defendem a democracia ao impor o autoritarismo. E para resumir, se o nazismo tivesse o Alexandre de Moraes, o nazismo teria dominado o mundo. Se o Hitler tivesse a oportunidade de tirar conselhos com Alexandre de Moraes e tivesse Alexandre de Moraes à frente da propaganda nazista ou da mídia, você pode ter certeza que hoje o mundo inteiro seria nazista. Então, numa tentativa, preste atenção, de silenciar, censurar exatamente o que o nazismo fazia, censurar, perseguir quem falava que o Estado não concordava, exterminar opiniões diferentes, que é justamente o que o Alexandre de Moraes tenta fazer. Olha como é que a cabeça da pessoa muda, né? Então, na cabeça dele, censurar as pessoas, impedir que plataformas que dá voz a milhões de pessoas existam, isto é lutar contra o nazismo, sendo que para qualquer mente sadia, isto é exatamente fazer o que o nazismo pregava. Então fica aí a sua opinião. Quem se assemelha mais ao nazismo? Aqueles que pedem a censura ou quem pede liberdade de expressão? Você acha que o nazismo teria existido se as pessoas da Alemanha pudessem ter se pronunciado contra uma ideologia autoritária ou não? E o controle da mídia não é ou não é exatamente o que o Alexandre de Moraes está tentando fazer com as regulamentações que ele tenta impor no nosso país constantemente, né? Redes sociais só continuarão a operar se seguirem legislação. Se tem alguém que tenta controlar a mídia o tempo inteiro, é Alexandre de Moraes. É muito engraçado, gente. Alexandre de Moraes está fazendo exatamente o que Goebbels fazia e tem a capacidade de fazer um discurso dizendo que ele está lutando contra o que Goebbels poderia ter feito. É o cúmulo do absurdo. Irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.